Graça e paz, queridos! Salve, salve! Bom estarmos novamente juntos aqui na nossa série de devocionais chamadas Axiomas. E talvez você está chegando agora, está clicando pela primeira vez, está se inteirando aqui do nosso devocional. Axiomas. O que são axiomas? Para a gente poder relembrar e você poder também acompanhar e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas nesses dias. Axioma é uma palavra que, na verdade, trazem ideias. O que é um axioma? É uma ideia que é tão evidente que não precisa nem de demonstração. Elas por si só falam. E um exemplo que nós demos no nosso último vídeo é: o sol brilha, a noite é escura, a água molha. Percebe? Quando nós temos essas ideias, na verdade, elas não precisam de um complemento para explicar. Elas são autoexplicativas, você consegue entender. E quando nós falamos em axiomas nos nossos devocionais, na verdade, o objetivo que nós temos é poder dividir algumas ideias que ao longo da caminhada nós aprendemos. Ideias que nos desafiaram, nos impulsionaram, nos tiraram da zona de conforto, princípios e ideias que nos levaram a um nível além de superação, de crescimento e de aprendizado. Pois bem, hoje quero dividir com você mais uma. E este axioma chama-se: não fale, faça. Uma das grandes razões que tem limitado a conquista, o crescimento de muita gente, poderíamos dizer, tem castrado o crescimento e o testemunho de vitória de muita gente, está no fato de que nós somos bons de oratória, mas ruins de prática. Em muitas experiências da minha caminhada, o fato de não ter alcançado o êxito não estava relacionado à capacidade, não estava relacionado à ideia, mas sim ao fato de que eram apenas palavras. Quando nós olhamos para isso, o que Deus está querendo nos ensinar? O que Deus quer nos levar a entender e o que nós estamos aqui dividindo? Há um texto em Eclesiastes, no capítulo 3, conhecido de todos nós, onde diz que há tempo determinado para todo o propósito debaixo dos céus. E na fala de Eclesiastes, quando ele diz que há um tempo determinado para cada coisa, ele vai dizendo que é tempo de plantar, é tempo de colher, é tempo de falar, mas também é tempo de calar. Ele está dizendo que nas nossas vidas existe uma série de movimentos e de ações para cada estação, para cada momento, para cada período. E quando eu penso nisso, o que Deus está dizendo para mim e para você? Que muitas coisas da minha e da sua vida, elas estão relacionadas não ao que nós falamos, mas a como nós agimos na vida. E quando eu penso nisso, o livro de Tiago, e eu gostaria de ler com você um texto de Tiago, no capítulo 2, no verso de número 17, quando Tiago ele está escrevendo aos seus irmãos sobre assuntos da prática, do dia a dia, da vida em si, ele diz o seguinte: assim também a fé sem obras, ela por si só é morta. E diz: se alguém te pedir, tu tens fé e eu tenho obras, ele diz: mostra-me a tua fé sem obras e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. O que Tiago está falando dentro desse axioma não fale, faça? Ele está, na verdade, mostrando que eu e você, em alguns momentos, precisamos fazer com que a nossa fé seja evidenciada pelas obras. Nós sabemos que a salvação, ela é de graça, é um dom de Deus às nossas vidas, mas Deus também nos chama e nos desafia a sairmos do campo apenas especulatório das palavras. Ele está dizendo que a fé, quando ela vem carregada de ações, ela se torna visível, ou seja, ele está dizendo, a fé pode ser visualizada.
Mas como que a fé pode ser visualizada? A fé não é algo abstrato? Sim, mas quando acompanhada de ações, as ações evidenciam a fé. O que Deus está dizendo para mim e para você? Ele está dizendo para mim e para você: ei, não apenas seja ouvinte, mas seja praticante. Não apenas fique no campo das palavras, das ideias, das teorias. Coloque em movimento aquilo que Deus tem te dado. E muitas vezes na minha caminhada, Deus me desafiou: Carlos, não fale mais. Vá e faça o que eu já te disse. Vá e tenha a coragem de pôr em movimento a sua fé através das ações que você possui. O problema não são as palavras. O problema é que quando tudo aquilo que temos são apenas palavras. O que Deus está dizendo para mim e para você de uma forma muito clara, que quando a minha vida e a sua, ela está apenas baseada em palavras e tudo que temos são apenas boas ideias, bons projetos, bons sonhos, mas desassociados de uma ação, não adiantará de nada. Não vale a pena, porque ela não terá resultado. E quando eu penso nisso, eu não estou dizendo para você não falar. Não confunda essa ideia ou essa palavra. Quando nós olhamos, a Bíblia diz que nós fomos chamados para profetizar. E quando nós olhamos para a raiz etimológica da palavra profetizar, você vai encontrar lá: profetizar significa falar, balbuciar, dizer algo. Nós temos sim um chamado para profetizar, nós temos sim um chamado para anunciar palavras de fé, palavras de esperança, palavras de encorajamento. Mas a grande questão é que todas estas palavras, elas precisam estar harmonizadas com as nossas ações, com as nossas práticas. Elas precisam vir acompanhada de um movimento dirigido pelo Espírito, orientadas pelo Senhor. Caso contrário, nós corremos um sério risco de sermos, como diz o ditado popular, lata vazia. Muito barulho, mas sem nenhum resultado, sem nada para apresentar. E quando eu penso nisso, me vem à memória a história do filho pródigo. Diz a história narrada lá em Lucas, capítulo 15, da história do filho pródigo, que um pai tinha 2 filhos. O mais jovem diz para o pai que quer ir embora, pede parte dos bens da família, pede para que a herança seja repartida, pega as coisas e vai embora e diz que vive de uma maneira totalmente errada e acaba gastando tudo, perdendo, indo à bancarrota. Mas um dia ele volta. E quando ele volta para sua casa, e aí que entra a história do filho pródigo, que eu acho fascinante, que às vezes a ênfase só está no filho pródigo. Mas quando nós pensamos neste axioma, não fale, faça, me vem e surge à tona, na passagem do filho pródigo, o filho mais velho. Aquele que não saiu, aquele que permaneceu em casa. A história diz que ele ficou com o seu pai, junto com o seu pai, e ele teve a oportunidade de ter feito tudo o que ele quisesse e intentasse fazer. No entanto, quando nós lemos o registro da história do filho pródigo, diz que ele não o fez. Teria todas as condições de fazer, mas pelo medo ou por outras circunstâncias, diz que ele ficou sem nenhuma ação. Ele não fez nada. E este não fazer, e é isso que eu gostaria de dividir com você, este não fazer produziu no coração daquele filho, na história do filho pródigo, o filho mais velho, amarguras no seu coração. E estas amarguras impediram que aquele filho celebrasse com o pai. O que eu aprendo com isso e divido com você? Muitas vezes, quando, na minha e na sua vida, nós somos bons de prosa, bons de palavra, mas nessas palavras não vêm acompanhadas de ações efetivas, concretas, práticas, este não fazer
rouba do nosso coração a alegria de celebrar junto com o Pai por aquilo que o coração do Pai se alegra. Há muita gente hoje que infelizmente está perdendo de celebrar, está sendo impedido de festejar, porque na sua vida só tem palavras. Quando eu olho para tudo isso, o que Deus está dizendo para mim e para você, com este axioma: não fale, faça. E eu repito, o problema não são as palavras, o problema é quando são apenas palavras. O que Deus está dizendo para mim e para você, neste pequeno devocional, nesse tempo que nós estamos juntos, meditando na palavra, tendo um tempo para crescer diante do Senhor, Ele está desafiando o meu e o seu coração a lançar fora toda espécie de discurso vazio, cheios de medo, de travas, e corajosamente nos lançarmos num tempo de colocarmos os pés na água. O que teria sido de Moisés, talvez, se ele tivesse chego apenas à beira do mar, mas tivesse tido medo de agir colocando os pés na água? O mar não teria se aberto. Talvez há áreas da sua vida, há coisas na sua história que só estão esperando você começar, para que a manifestação do milagre, do amor de Deus invada a sua vida e a sua história, e você possa ser o personagem de tantas façanhas, de tantos milagres e testemunho vivo da ação sobrenatural de Deus aqui, agora, através da minha e da sua vida. Portanto, não tenha medo, não fale, faça. Separe um tempo, pegue um papel, uma caneta, anote essa semana, faça um checklist daquele projeto, daquela ideia, daquele sonho. Coloque no papel, mas não deixe no papel. Tire do papel. Fale com quem você... Vá lá e fale com as pessoas que você precise falar. Talvez inicie, faça o levantamento, comece, dê um movimento. E você será surpreendido, porque aqueles que têm a coragem de colocar os pés na água verão os mares se abrindo. Que Deus te abençoe, querido.